Oi gente, tudo bem? Aqui é Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu trago para vocês um vídeo que eu definitivamente não gostaria de estar fazendo. Como você deve saber, caso você me acompanhe, o Remessa Conforme já está valendo. E o que é o Remessa Conforme? É o novo programa do governo para, basicamente, acabar com a não taxação de compras feitas no exterior em portais como o AliExpress, por exemplo. Eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto, tá? Um vídeo foi quando no governo anterior esse assunto começou a aparecer por conta do lobby de empresários. Depois eu fiz um vídeo quando esse assunto voltou no governo atual, já com uma proposta para que isso acontecesse. E eu tô fazendo esse aqui porque isso aconteceu. Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como é que funciona a partir de agora e falar um pouquinho sobre quais que eu acredito que vão ser as consequências para o nosso hobby, né? E mostrar os efeitos na lista de recomendações aqui no canal. Nesses 2 vídeos, eu já falei bastante sobre a minha visão em geral sobre tudo isso, tá? Falei sobre o que eu acho sobre impostos em geral. O resumo é, eu não sou contra impostos em si, mas eu sou absolutamente contra a forma como impostos funcionam no Brasil, onde você taxa o consumo e não a renda, e aí as pessoas de baixa renda são as mais penalizadas por uma carga tributária mais alta. E também, né, como eu falei no último vídeo, eu acho que independente da estrutura, 92% em cima de compras que vem de fora é um absurdo, é uma piada de mau gosto. Isso não entra na minha cabeça. Como é que alguém acha que isso é uma boa ideia? Como é que podem não entender? Tudo bem, é a minha visão leiga, mas eu até descobri no último vídeo que existe uma curva que demonstra isso. Curva de Laffer. Se você baixa as taxas, você aumenta o consumo. Se você aumenta o consumo, você aumenta a arrecadação. Então, para mim, é idiota essa estrutura que a gente tem aqui, como vocês vão ver que está acontecendo agora. Mas, vamos lá. Eu tô fazendo vídeo nesse momento porque eu acho que o fato de o AliExpress ter aderido ao Remessa Conforme, né, e disso já tá valendo, é o que mais tem, né, e vai ter efeito pra gente, né, que tá no hobby dos fones de ouvido. Por quê? Cara, na prática, assim, pra quem tá no hobby, AliExpress é onde você compra fone de ouvido, principalmente in-ears, equipamento de mesa, amplificadores, DACs, né? É onde a gente tem a maior conveniência e possivelmente a maior oferta de produtos. Porque é o seguinte, cara, o mercado de áudio hoje, ele é dominado pelas marcas chinesas, né? Quem quer ter acesso a áudio de qualidade, a meio que primeira opção são justamente os Hi-Fis, né? Os fones in-ears de marcas chinesas. E quando a gente vai montar um sistema de mesa, mesma coisa, cara. Marcas como Topping, SMSL, Lockge, né? É onde você consegue a melhor relação custo-benefício. Então, com headphones é um pouquinho diferente, né? Você muitas vezes tem que ir para outras soluções, né? Marcas europeias, americanas, porque as chinesas ainda não estão exatamente nesse nível, né? Pelo menos não massivamente, e no final das contas o processo de compra é muito mais difícil justamente porque você não tem tanta oferta no AliExpress. Então, o ponto é esse, né? O AliExpress, cara, é a loja, assim, o marketplace onde a gente compra as coisas de áudio, né? É onde é mais fácil. Eu acho que isso tem a ver com a relação da AliExpress com o Brasil, a gente é um dos maiores mercados deles, quanto com a própria oferta monumental de produtos que tem, né, nessa plataforma. Então, isso pra mim, assim, é emblemático agora desse novo momento. Então, assim, dá uma olhada nesses vídeos, caso você queira saber mais sobre a minha visão sobre isso, tá? Porque é um assunto complexo, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente hoje tá muito focada nas expressões, né? Que é só isso que falam, né? Quando, na verdade, é uma discussão muito mais profunda. Mas enfim, como eu falei, sou absolutamente contra isso. Pra vocês saberem, né? Como eu já falei, eu tenho uma marca de fone de ouvido, isso me beneficia, né, na marca, porque a minha concorrência fica mais cara, mas eu continuo achando absurdo, porque eu acho que a gente deveria, né, fabricantes ou o que é que seja, a gente deveria brigar por meio que algo mais justo pra gente, e não algo mais injusto para os outros, para que todo mundo viva na injustiça, né? Então, né, esses são alguns resumos do que eu penso, mas dá uma olhada nos vídeos aí caso você queira chorar um pouquinho. Vamos lá, cara, vou mostrar pra vocês aqui no AliExpress como é que ficou a situação. Como é que agora, pra vocês saberem? Você tem 2 possibilidades de taxa em compras do exterior. De acordo com a lei, pelo que eu sei, até tinha um conflito aí de uma normativa da Receita versus uma lei, mas o que funcionava na prática? A gente conseguia comprar sem taxas nessas lojas, mas não era exatamente o correto segundo a legislação, porque, em tese, qualquer compra de fora deve ser taxada, e isso na prática acabava não acontecendo. De vez em quando tinha fiscalização,
E aí podia ser que você recebesse alguma coisa de taxas, mas era uma coisa meio incerta. Agora é absolutamente certo, comprou fora, você vai ser taxado. Com duas alíquotas diferentes. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês a primeira possibilidade. Vou pegar aqui um fone mais barato, KZ ZS10 Pro X. Ó, tá aqui. ZS10 Pro X, compre agora. Esse é um fone que custa menos de 50 dólares. Quando o produto custa menos de 50 dólares, você vai pagar 17% de ICMS, porque essa é a parada do remessa conforme. Os e-commerce que aderem ao programa, eles têm direito à isenção do imposto de importação, do II, em compras de menos de 50 dólares. Então, esse é o caso aqui, para vocês verem. Nesse caso, você só tem um imposto estadual, que é o ICMS. Então, você tem aqui, resumo, subtotal 154,39, impostos 31,60. Então, esse 31,60, na verdade, é justamente o ICMS. Os 17% de ICMS que já são cobrados diretamente pela plataforma. Então, como é que funciona? Quando uma plataforma, quando o e-commerce adere ao remessa conforme, ele, sei lá como é que é na prática, mas ele abre um canal de comunicação com o governo, com a aduana, o que é que seja, e ele fornece as informações de compra diretamente e já repassa o valor dos impostos direto para o governo, Então, o AliExpress já te cobra aqui. Então, aqui eu já estou pagando pelos impostos. Não dá para fugir disso, Você paga durante a compra e não mais. Você compra com o AliExpress, se bater na fiscalização e cobrarem, você paga. Se não bater, você não paga. Agora, a gente sempre vai pagar porque está aqui direto no ato da compra. Como eu falei, nesse caso são só 17%, mas já é alguma coisa. O pior cenário acontece quando a gente vai para um produto que custa mais do que isso. Então vamos botar aqui Moondrop Aria, um clássico fone que custa aí seus 70, 80 dólares, foi referência durante muito tempo, tá aqui, ó, na loja oficial da Moondrop, R$436, que é seus 70, 80 dólares mesmo, Deve ser 75, alguma coisa assim. Agora eu vou entrar nele aqui, mesma coisa, compre agora. E aqui que a gente chora. Ó, subtotal, R$436,61 é o preço do fone, frete grátis, impostos R$405. Praticamente o valor do produto são os 92% de taxa quando a gente compra um produto que passa dos 50 dólares. Nesse caso, você tem os 17% de ICMS mais o II de 60%. Por conta da forma de base de cálculo, acaba que no final não é uma somatória, fica 92%. E é isso aí que acontece. Mais uma vez, cobrado diretamente no ato da compra, não dá para fugir. Cara, tanto o AliExpress quanto o governo dizem que a tendência é que os envios fiquem mais rápidos agora, justamente porque você não tem a necessidade de verificação, de fiscalização, porque as informações já são fornecidas diretamente para o governo. Mas óbvio, isso não compensa muita coisa, Ah, não, agora é mais rápido, mas eu pago o dobro. Claro que não, outra questão, tem algumas pessoas que falam assim, mas já perguntaram isso no Q&A, mas então, será que dá para comprar em portais que não aderiram ao remessa conforme? Por exemplo, diretamente no Shenzhen Audio, Hi-Fi Go, Linsou, a Oshida, alguma coisa assim? O que eu penso sobre isso? Primeiro, deixando claro, sonegação de impostos é crime. Então, assim, você comprar e pedir, por exemplo, subfaturar, pedir para o vendedor declarar um valor menor e quando chegar aqui você pagar menos impostos, deixando claro, isso é ilegal, tá? Isso é crime. E a outra questão também é que, cara, agora, com a não necessidade de fiscalização de vendas de portais que estão aderidos ao remessa conforme, que acho que é o caso da maior parte deles, AliExpress, Shopee e tudo mais, vai sobrar braço para a Receita fiscalizar o que não está. Então você corre risco de chegar, de você ter perdimento da mercadoria, perder o dinheiro e a mercadoria, você ter multa. Então, saiba disso, tá? Perguntaram, mas eu, obviamente, não posso recomendar. E, cara, o que eu acho, assim, sobre como é que fica o hobby no final das contas? Em primeiro lugar, é uma pena, É uma pena, porque, como eu já falei algumas vezes, nunca tinha sido tão barato a gente ter acesso a áudio de qualidade, porque os equipamentos hoje são muito mais baratos, então assim, você consegue fones por, não tô zoando, 20 dólares, R$100, que custavam R$100, que assim, entregam um desempenho muito maior do que fones que custavam $1.000 quando eu entrei nesse hobby, então estava muito barato esse hobby pra gente.
E agora isso é, cara, um balde de água fria, né? Porque o cenário que a gente vivia, aqui de novo, deixando claro, de acordo com a lei, não era o que deveria acontecer, mas eu não acho que a lei seja justa. Então, assim, era um cenário muito mais... enfim, muito mais favorável do que aquele que a gente vai enfrentar agora. Então, assim, é uma pena ver uma coisa como essa, né? Agora, um Moondrop Aria custa o mesmo que um Moondrop Cato, na prática, né? Isso é o que eu acho que vai acabar acontecendo, né? No Q&A, me perguntaram assim, pô, como é que você acha que vai ficar o hobby? Você acha que as pessoas vão desistir e tal? Ou vão passar a comprar em outros lugares? Cara, eu acho que assim, se você tem vontade, né? Se você tem interesse em ter isso como hobby, não é como se a gente tivesse outras opções, né? A gente tá falando de uma coisa que é o nicho do nicho, né? Que é a audiofilia, é o áudio de qualidade. Você vai deixar de comprar um Moondrop aqui no AliExpress, um Aria, mas você vai comprar o quê? O que aqui no Brasil? Entendeu? Não é como se a gente tivesse opção, né? É diferente de, pô, sei lá, outros produtos que... Ah, beleza, eu não compro no AliExpress porque agora tá o mesmo preço do Brasil, então eu vou comprar do Brasil. A gente não tem alternativa. É isso, entendeu? Então, eu vejo como um novo cenário, uma nova realidade do hobby, né? Não tão diferente de quando o dólar explodiu, né? Então eu lembro de... Já falei sobre isso algumas vezes. Sei lá, eu já paguei R$2.000 num R$100 HD 800, né? Numa época que o dólar era 2, eu paguei $1.000 num. Paguei R$2.000, né? Hoje o dólar é 5 e pouco. Então, assim... Isso já foi uma multiplicação aí do valor, né? O nosso poder de compra diminuiu muito quando o dólar aumentou muito. Então, aqui, é óbvio, é triste que isso esteja acontecendo ao mesmo tempo que o dólar está R$5, mas eu vejo isso como uma situação parecida, né? É uma nova realidade. Eu acho que a gente não tem muito para onde fugir. Pode ter gente que vai ficar desestimulada de entrar no hobby, claro, e ok, eu entendo, né? É legítimo. Mas eu acho que pra muita gente vai ser só uma situação, assim, lamentável de pensar, pô, cara, agora eu que tinha dinheiro pra comprar o fone e tal, eu vou ter que comprar um fone muito mais simples, que é o que eu posso pagar agora. Porque eu tô pagando metade pro fone, pra marca, e metade eu tô pagando pro governo, entendeu? É o que já acontece com outras indústrias, né? Então, assim, é o que a gente sofre na Cuba, por exemplo, na hora de importar insumos, né? A gente já paga mais de 100% de imposto em cima das coisas importadas. O que, de novo, eu acho um absurdo sem tamanho. Né, pra mim não faz nenhum sentido, mas, de novo, eu acho que a gente deveria brigar por melhorar as nossas condições e não por piorar as condições de todos, né? A gente está nivelando pelo pior cenário. E como é que fica, cara, a lista de recomendações? Eu fiz várias alterações, obviamente, tá? Deu um trabalhão fazer isso aqui, mas olha só, o que eu fiz aqui? Eu agora coloquei algumas fórmulas para que ele já dê o preço final do produto mais impostos. Então, o que eu fiz aqui basicamente? Eu tenho aqui a coluna dos... Ah, e lembrando, a lista de recomendações está disponível em todos os vídeos na descrição. Eu tenho aqui os produtos, eu tenho aqui uma aba que é uma coluna que é de disponibilidade para mostrar se esse que eu estou linkando aqui é importado ou se está disponível no Brasil, e o preço final. Eu ocultei algumas colunas que são as colunas de cálculo, né? Tipo uma aqui que tem o preço base, seja ele em dólar ou em real, uma coluna que calcula com base no valor e com base na disponibilidade, se ele tem incidência de 17%, de 92% ou de zero, caso ele esteja disponível no Brasil. E no final das contas a gente tem o preço final aqui calculado. Eu ocultei essas duas colunas aqui porque as informações são só para cálculo, eu acho que não precisa, para vocês não vai fazer diferença. Eu iria colocar a disponibilidade ocultada também, mas eu achei que isso é uma informação que vocês podem querer, mas digam aí nos comentários se vocês acham que é desnecessário, né? Porque, de novo, os links estão aqui e eu já me dei o trabalho de buscar os links onde está valendo mais a pena. E valendo a pena nesse novo cenário, tá? Claro, não adianta comparar a como era um mês atrás, né? É comparar a realidade hoje de compra que a gente tem. Eu alterei bastante coisa nesse sentido, então, por exemplo, alguns fones, eu acho que da Huawei, eles estavam linkados no AliExpress, mas não estão mais, porque agora tá mais barato comprar na Amazon. Até a Amazon importada também, se eu não me engano, mas mesmo com as taxas lá da Amazon tá ficando mais barato que o AliExpress. Não sei porquê. Então eu troquei aqui algumas coisas. E aí, óbvio, né? A ordem também mudou. Então, por exemplo, eu tinha aqui o Audio Surge, ele por R$3.400, ele era muito mais barato. Quer dizer, era muito mais caro que um Softears Studio 4. Não é mais, né? Porque agora com os impostos, o Studio 4 fica mais caro. A D8 é a mesma coisa, né? Tá mais barato que o Moonlight. Eu ainda preciso avaliar um pouquinho como é que eu acho que fica, né? Alguns produtos que talvez, por conta dessa situação, não necessariamente valham mais tanto a pena assim. Mas eu reorganizei, cara, com os mesmos itens. Tirei uma ou outra coisa que estava fora de linha, alguma coisa assim, né? Eu revi os preços, tem muita coisa que mudou de preço também.
Mas tá aqui, cara, já tá desse jeito. Aí a parte de progressão por assinatura sonora se mantém, porque não tem preço aqui, então não mudou, né? Continua levando pro link, né? Caso você clique. Headphones é muito mais tranquilo de certa forma, né? Porque tá dentro desse cenário que eu falei que é muito mais difícil você importar headphones, e isso fica claro aqui, né? Então tem muitos que estão disponíveis no Brasil, ou porque são de marcas que têm presença aqui, ou, sei lá, porque você consegue comprar em marketplaces que vendem aqui no Brasil, enfim. Então aqui fica um pouco menos bizarro, tá? A situação. Mas, de novo, nos importados, eles já estão com os valores atualizados, né? Então, aqui, o Anker Soundcore Q30, cara, esse é um fone que eu já vi custar R$300, agora tá 660. Continua valendo a pena? Continua. Ainda é um belo fone por R$660. Mas é triste pensar que a gente comprava um mês atrás por metade disso, né? Se bem que ele é menos de 50, não lembro. Não, mais de 50. Então, tá aqui o resto, amplificadores e DACs, mesma coisa, quase tudo importado. Algumas coisas eu consegui achar no Brasil. Então, por exemplo, o Foze Audio DAC Q4, ele tá, eu achei no Mercado Livre. O K5 Pro também, então eu coloquei o link no Mercado Livre. E aí estão mais baratos, né, do que no AliExpress. Outros produtos, mesma coisa. Então, cara, é isso. Tá? Isso era o que eu queria falar para vocês, mostrar esse novo cenário, né? Falar das alterações que eu precisei fazer na lista de recomendações e um pouquinho sobre o que eu acho, no final das contas, que vai ser do nosso hobby. Acho que vai ter gente desencorajada, mas mesmo os que não se desencorajarem, infelizmente, agora vão ter que pagar muito mais para ter o produto, né? Para ter a qualidade que queriam. Então, como eu falei, né? Alguém que queria, por exemplo, né? Poderia comprar um Moondrop Cato, vai ter que se contentar com um Moondrop Aria da vida. Vale a pena? Vale, né? Vou fazer o quê se não for isso? Então é isso, gente. Me falem aí nos comentários se vocês têm alguma outra sugestão, se de repente eu deveria tentar focar mais em coisas que eu encontro aqui no Brasil, mas, como eu falei, acho que não tem tanta opção, não. Então é isso, gente. Não vou falar para vocês clicarem se estiverem no like, se estiverem gostado, que eu duvido que vocês tenham gostado, mas, sei lá. Bom, pelo menos, se você quiser dar um like pelo trabalho que deu fazer essa lista aí, eu te agradeço. E caso você não esteja inscrito no canal, considere se inscrever. É isso, gente. Valeu. Abraço.